Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Hoje um tema super importante aí, né? A gente vai falar sobre a LGPD, né? Vamos desmistificar um pouco esse tema aí para os hoteleiros, né? Então, estamos aqui aguardando nossos convidados de hoje aí para que a gente possa começar. O Jorge já está aqui com a gente, mas pode pedir para entrar, Jorge. Opa. Tá entrando. Não tá pensando aqui ainda mesmo. Jorge? Ah, agora deu. Oi, Jorge, não tô te escutando. Você tá me ouvindo? Pera. Fala de novo, vamos ver. Não tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Não entendi. A Laís tá entrando também. Acontecendo hoje. Ah, Jorge, não tô te ouvindo. Será que é alguma coisa no fone? Não sei. Agora, agora sim. Agora, Então vamos sem fone, tá? Já que boa noite, Dani. Tudo bom com você? tudo bem, e você? Tá tudo bem, graças a Deus. Eu já convidei aqui a Laís para entrar. Oi, Laís. Não sei se você viu aí o convite. E aí, hoje vamos falar de um tema importante, né? Opa, acho que agora ela vai. Vamos lá. Essa coisa de tecnologia, né? Nada a ver com o que a gente vai falar hoje. Opa, Laís entrando. Ai, peraí, só. Oi, Laís. Boa noite, Tudo Laís. bem? Tudo Opa, bem? Sabrina vai entrar aqui agora, é isso? O meio dela, a internet está muito ruim, a gente custou entrar aqui. Vamos ver, convidei ela também. Vamos ver se vai. Estava falando, né, que hoje o tema é importante, né, sobre LGPD. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas acho que está voltando a minha voz no celular de alguém, não sei. Bom, Não, no meu só tá a gente aqui mesmo. Não tem outro, não. não, a impressão que eu tenho é que está voltando Parece Deixa eu mesmo. ver se por acaso não sou eu. a Sabrina está entrando. Vocês estão me ouvindo pelo fone agora? Ah, agora sim. Ah, que bom. Uhum. Oi, Sabrina, tudo bem? Opa, tá conectando. Faz parte desse momento virtual, né, da vida. É, Não tem muito jeito. Mas vamos lá, né? Hoje aqui, então, com um tema super importante. Não sei se vocês... Eu não consigo colocar nunca o tema ali, né? Embaixo, fixo, mas vamos lá. Desmistificando, né? LGPD aí para hotelaria.
A gente tem aí desde o dia 1º agora, né? Já valendo, né? Então, 1º agora de agosto. Então, já estamos aí nos primeiros dias que está valendo já a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí, a Sabrina e a Laís me convidaram aqui também, né, para a gente conversar junto com o Jorge da Web Security, é isso? Falei certinho? Isso, falou sim. Que trabalha justamente, né, com essa parte de segurança de dados aí, que é super importante, né? E aí eu estou imaginando aqui, tem um monte de hoteleiro abrindo a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Se eles se ligaram aí, né? Todo mundo avisando, né? Olha, já rolou, já começou a, né, acontecer. E talvez alguns abriram e falaram, nossa, como que eu faço para colocar isso em prática, né? Será que eu consigo fazer sozinho, né? Primeiro que acho que a linguagem não é muito fácil para todo mundo, né? E aí na hora que você olha, fala, e aí, e o que eu faço para proteger esses dados, né? E como é que eu faço? Então acho que não sei se o Jorge pode começar falando aí um pouquinho o que é, né, essa lei e qual que é o objetivo dela, né? E quem, né, tá debaixo dessa lei hoje, porque às vezes algum pode falar assim, eu só alugo aqui 3, 4 apartamentos, né? Nem sou uma. A pessoa às vezes nem se considera hoteleiro, né? Só empresário, às vezes nem tem empresa aberta, só locando e nem tem empresa aberta, né? E aí, como é que fica tudo isso nesse momento, né? Tem muita gente ainda que nem sabe o que significa LGPD, não sabe se vai ter que usar ela ou não, se é mesmo importante ou não seguir. Então, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com todas vocês, tá? Eu não vou lembrar do nome de todas, a Laís eu sei, a Laís, a Dani, a outra é quem mesmo? Que eu nunca... Sabrina. A Sabrina. É porque é muita gente que a gente vai falando durante o dia, então é um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho de LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que a partir de domingo ela ficou full time, que antes nós só tínhamos as obrigações da lei, mas as sanções administrativas elas estavam ainda, vamos dizer assim, que congeladas, e a partir de domingo elas começaram a valer, né? Lei Geral de Proteção de Dados que ela visa a dar uma transparência maior de como o setor hoteleiro, o setor de turismo utiliza os dados pessoais dos clientes. Ou seja, a lei ela não veio para poder proibir ninguém de utilizar dados pessoais em seus hotéis, nas suas agências de turismo. E sim, vamos dizer assim, dar algumas regras de como o setor hoteleiro deve utilizar esses dados. E assim, não é só o setor hoteleiro, né? Todo o setor de turismo, as agências de turismo, aquelas pessoas que fazem excursão para levar pessoas para algum lugar, todo mundo que coleta dado pessoal precisa estar adequado à LGPD. Então, não é só quem utiliza sistemas, por exemplo. As pessoas que utilizam caderno lá, fazendo anotações, essas pessoas também precisam estar adequadas à LGPD. Então, assim, para resumir, é uma lei que ela veio para dar transparência como o setor utiliza os dados pessoais, dando uma maior segurança para o titular de dados. Às vezes essa pessoa aí que você falou, né, que faz excursão, às vezes é um microempreendedor individual, né, e acha que por ser MEI, né, ser um microempreendedor individual não precisa, né, e só que mexe com os dados, né, que nem você falou, anota no caderninho, mas tem acesso aos dados das pessoas. Então, como faz, né? Como que a gente faz para isso, né, para cuidar desses dados aí, né? Depois que você anota, vamos dizer, continuar falando do dado físico, tá? Sem ser por sistema, porque deve ser a realidade de muitas pessoas que fazem alguns tipos de turismo, assim, mais no interior. Às vezes o cara não tem hotel, ele é um agente de turismo e ele vai lá, monta a excursão dele e ele faz as anotações ali, né? Como é que ele vai descartar depois esse caderno quando ele terminar as folhas? Aonde ele guarda esse caderno enquanto ele está fazendo um passeio, ou até mesmo na casa dele. Porque não é porque está na casa dele que o caderno com dado pessoal fica lá na mesa do computador ou do escritório. Se a esposa chegar, ou a empregada chegar, abrir o caderno e começar a ver as informações que está ali, é um vazamento de dados.
Então, nós precisamos estar atentos que qualquer coisa que envolva dado pessoal de uma pessoa aqui no Brasil tem que ter LGPD. Aí depende dos cenários, né? Não vai ser uma pessoa que faz excursão, ela só trabalha ali, talvez com um tablet, talvez só com o notebook. Ela não vai ter quer cumprir as mesmas coisas que um hotel ou que uma pousada. Mas é necessário, sim, que ela se adeque ao LGPD. Hoje, até o dia de hoje, dia 3 de agosto, não tem ninguém que está isento de cumprir o artigo 41, é aquele ao qual você tem que ter um encarregado de dados. Ah, mas eu trabalho sozinho. Então você vai ter que ser seu encarregado de dados. Ou então você vai contratar alguém para ser o seu encarregado de dados. Mas eu sou pequeno. A lei até hoje ainda não faz essa distinção entre grande e pequeno. Ela diz que todo mundo fez tratamento de dados pessoal precisa ter um encarregado de dados. Esse encarregado de dados é aquele DPO, né, que o pessoal fala. Exatamente. A profissão do momento agora na LGPD é o encarregado de dados, que no dia 30 ele foi reconhecido como profissão pela CBO. Então, a partir do ano que vem, nós já poderemos ser registrados em carteira nas empresas como o Data Protect Officer, porque foi reconhecido na Confederação Brasileira de Ocupações no dia 30 de julho, dias antes da vigência da lei entrar a parte das sanções administrativas. Que legal. Deixa eu fazer uma perguntinha que estão colocando aqui, ó. Ai, peraí que agora eu não estou conseguindo ler que está entrando mais. Você quer ler aí, Laís? Você consegue ver? Porque eu... Tem um comentário aqui muito interessante, porque aqui temos organização de cesta básica e temos documentos das pessoas, nome, endereço, CPF, e todos na igreja têm acesso a esse caderno na secretaria da igreja. O que fazer quando isso acontecer, hein? Bom, a gente vai ter que começar que nem como se fosse uma empresa, embora seja uma igreja. Não vai poder mais todo mundo ter acesso à informação desse caderno. Isso é fato. Do mesmo jeito que quando a gente fala assim numa empresa que todo mundo tem que ter acesso somente àquela parte do setor onde ele trabalha, na empresa também vai ser assim. Nós temos 5 pessoas que trabalham nesse grupo que distribui a cesta básica. Nós temos que ensinar essas 5 pessoas que trabalham, que manipulam essas informações, a como utilizá-las de maneira correta e maneira segura, que não tem um vazamento de dados. Não vai mais poder uma pessoa que não faz parte desse grupo ter acesso a essas informações. Não pode mais alguma pessoa que vai lá para ajudar, que nem faz parte da igreja, também ter acesso a essas informações. Tudo vai começar por uma mudança de cultura. Então, assim, hoje quando a gente fala assim, não pode mais fazer isso, você tem que explicar o porquê que não pode. Porque senão as pessoas vão continuar fazendo porque sempre fizeram assim, porque estão acostumadas a fazer assim. Mas as pessoas fazem errado não é porque querem, é porque muitas das vezes elas não têm o conhecimento. Então, aonde envolva dado pessoal, é lá na igreja, distribui cesta básica, sim. Quem é as pessoas que ficam nesse grupo que distribui a cesta básica? Então, essas pessoas precisam ser treinadas, assim como se fosse num hotel, assim como se fosse numa agência de turismo ou em qualquer outra empresa. As pessoas precisam ser treinadas para entender o que é segurança da informação, o que é privacidade de dados, o que é a LGPD. Ô Jorge, para começar esse movimento, tipo assim, movimento não, é a criação da lei LGPD, o que foi como é que fala, o estupim para essa lei realmente ter saído? O que aconteceu de tão grave que a lei acontecesse mesmo? Já existiam outras leis, como a Lei Carolina Dickmann, uma lei de acesso à informação, o Marco Civil da Internet. Só que em países da Europa e em alguns outros países do mundo, já vinham tendo leis de privacidade de dados nesses países. E se você não tiver adequado, se o Brasil não tivesse uma lei de proteção de dados aqui, as empresas iriam parar de fazer negócios com o Brasil. Então, para poder você atender o mercado
exterior, vamos dizer assim, o Brasil tinha que ter uma lei de proteção de dados aqui. E então, quando hoje nós falamos, principalmente na parte de turismo, dependendo da parte do Brasil, quando a gente fala assim, se não estiver adequado à LGPD, você vai perder emprego, serviço, negócio, é por causa disso. Porque principalmente as empresas que vierem de fora, porque tem regiões do Brasil que recebem muitos turistas estrangeiros. E se, por exemplo, é uma empresa que já está em processo de adequação LGPD, agora estou falando do território nacional, e o Hotel da Dani é um hotel de eventos mais famoso da cidade, e se o Hotel da Dani não estiver adequado à LGPD, eu não vou fazer negócio com ela. E do mesmo jeito que quando os usuários, titulares de dados, começarem a ter a maturidade da lei, também não vão se hospedar no Hotel da Dani. Então, e até antes, né, Jorge, até antes, a pessoa na hora que olha para o site, né, já vai ver que não é seguro ali, e aí já nem pede informações, né, nem chega a fazer reserva, vai embora. Se lá no site o certificado de SSL, que é aquele cadeadinho, que diz se é seguro ou não o ambiente, você digita o nome lá e já está escrito não seguro, dali mesmo o cara já vai embora. Porque se não tem segurança no site, segurança da informação dentro do hotel, da empresa, não vai ter de jeito nenhum. Porque se não cuida da vitrine lá fora, não vai ser lá dentro. Tá, e a gente, então, na hotelaria, a gente precisa, então... Oi? Sabrina, não deu pra ver. São dados... Tá cortando. Vocês estão me ouvindo? Tá cortando. Tá ouvindo mais ou menos. A conexão tá meio ruim. Tá oscilando. A minha internet está com conexão ruim. Mas o que eu queria complementar é que são dados muito sensíveis. Sim. Então, foi necessário uma pressão do exterior, né, dos clientes internacionais, para que a gente criasse, levasse até o fim, né, a criação dessa lei, que na verdade que é de 2018, e tem um tempo para as empresas se adequarem para poder ser obrigatório, né? E aí começou domingo agora. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Com todo esse tempo de caminhada que eu venho aí junto ao setor hoteleiro, eu digo para vocês que 2% começou a fazer alguma coisa em relação ao LGPD. Todo o setor de turismo. Tem setores, assim, a parte de pousada, lá mais do interior das cidades, que as pessoas não sabem nem o que é a LGPD. Então, vamos trazer para um centro... É isso que eu falei no início, que tem gente que não sabe nem o que significa LGPD, ou nunca ouviu falar o que é. Aqui mesmo na minha cidade eu tenho certeza absoluta que não tem isso ainda, sabe? O entendimento sobre o que é LGPD e a importância dele. E também a questão dos dados, né? Como são sensíveis e o que acontece se vazam os dados das pessoas, né? A gente já está acostumado, né? O tempo inteiro. Teve por muito tempo para entrar em alguns lugares, para frequentar algumas coisas. Me dá aqui o seu RG. A pessoa ficava com o seu documento, né? Ainda, né? E, eu te devolvo depois. Então, assim, até o documento físico mesmo a pessoa ficava. Então, a gente está acostumado com isso. Então, imagina, né? Cobrar isso. Imobiliária ainda funciona assim, né? Em algumas cidades, imobiliária pega seu documento enquanto você não devolve a chave, não devolve o documento. Exatamente. E, assim, o que eles fazem com os documentos enquanto estão lá presos com eles? Que a gente não sabe. Estava circulando esses dias na internet, não sei se vocês viram, essas pessoas que fazem entregas, às vezes, que você deixa o cartão para poder pagar, e enquanto você vem dentro de casa colocar alguma coisa, as pessoas tirando foto do cartão. E aí... Compra na internet, tá a gente... eu tenho aqui uma coisa para falar, que não é para botar medo em ninguém que está nos assistindo ao vivo e vamos assistir no futuro. Existe uma demanda reprimida para o setor de turismo. E, segundo o presidente da CVC, até o final do ano, vão faltar aviões e hotéis para poder atender essa demanda, porque com a vacinação bem avançada no Brasil, as pessoas vão querer fazer quarentena de casa.
Elas não vão querer ficar em casa, elas vão querer viajar. Aí eu vou perguntar para vocês, imagina 2020, um ano de baixa ocupação nos hotéis, no turismo como um todo. E aí a gente está vindo numa ascendente. Aí tem um vazamento de dados lá no hotel da Dani. E vai ser exposto isso na mídia. Quem vai se hospedar no seu hotel depois que teve, sabendo que teve um vazamento de dados lá e você teve um ano anterior ruim? Então, assim, Não, quando a gente fala... lembrando que falar na mídia, hoje em dia, né, todo mundo pode divulgar tudo aqui, né, o tempo inteiro. Então, assim, é uma tragédia, uma catástrofe com a sua empresa. Então, para quem trabalha diretamente com turismo, deve sim começar a olhar com muita atenção e já bem atrasado para a Lei Geral de Proteção de Dados. Até porque, quando essa demanda reprimida começar, quando der esse boom no turismo, os ataques virtuais vão ficar voltados para o setor de turismo. Porque é onde vai estar circulando a maior quantidade de dados. As coisas foram acontecendo no Brasil durante a pandemia, gradativamente foram liberando algumas coisas, mas o turismo ficou reprimido. Então, imagine a quantidade de milhões de informações que vão começar a trafegar agência de turismo, sites de agência, de hotéis, sites de companhias aéreas, porque as pessoas vão começar a clonar as páginas. E o usuário que não conhece, a gente não tem cultura de segurança da informação no nosso país. A gente é capaz de ir lá colocar nosso usuário, nosso login e senha lá na página, e a página está clonada, a gente não sabe, aí clica para entrar, aí ela pisca, né, como se fosse dar um refresh na tela, atualizar a página, e aí você coloca lá o mesmo usuário e senha que você colocou, e você vai conseguir acessar, por exemplo, a conta do seu banco. Só que na primeira vez a página já estava clonada. E quando você clicou lá em enviar, ele pegou as suas informações e mandou para o hacker ou para a pessoa que clonou aquela página. Então, assim, o setor de turismo, que as pessoas não conseguem ver isso, porque os ataques nos e-mails são coisa gritante, mas a pessoa vai lá mesmo assim e clica. Então, assim, são tantas coisas que a gente pode falar aqui que o setor todo tem que ficar muito atento a essa situação. O Almir, que estava com a gente aí semana passada falando da retomada dos eventos, né, Almir, tudo bem? Ele está falando aqui, ó, então a questão é como isso vai afetar as agências, né, uma vez que o cliente à distância envia os seus dados por e-mail, faz emissão ou compra de pacote dele. Isso quando não pergunta, né, o que fará, né, com os dados. Muitas vezes, até dependendo de como é a agência, a pessoa precisa até fotografar o cartão e entregar até para poder porque a gente tem franqueados, por exemplo, né, de algumas lojas maiores, e às vezes não é ele que passa o cartão, ele tem que pegar a foto do cartão do cliente, passar essa foto ainda para a agência maior, né, que ele é franqueado, e aí para poder passar o cartão, e assim, como que você consegue, né, garantir o que fazer e como, né? Primeira coisa, a palavra que a gente fala em todos os eventos que faz, você precisa treinar as pessoas. As pessoas precisam saber primeiro o que está acontecendo, o que é LGPD e o que é a segurança da informação, o que é a privacidade de dados. A segunda coisa, no artigo 46 e 50 da lei, ela fala que quem controla, o controlador é aquele que recebe, que capta os dados. Quem controla, ele tem que ter medidas administrativas e técnicas que vão gerir a segurança da informação que ele está captando ali, a privacidade daqueles dados que está captando ali. Então, se uma agência menor pega uma foto do cartão de crédito para poder mandar para um outro lugar para poder fazer o processamento, ele tem que garantir que essa informação que ele está coletando ali vai ter aplicado os recursos técnicos e administrativos de segurança da informação. Porque se tiver um vazamento de dados ali, a responsabilidade é dele. Porque é ele que está captando.
E até o Almir continua, né? Como você vai garantir, né, ali que não vai ser armazenado, por quanto tempo, né? Como que você esclarece isso para o cliente, né? É complicado isso, né? Porque assim, como a gente, novamente falando, como a gente não tem cultura de segurança da informação, a própria empresa, mesmo sendo uma agência menor, que presta serviço para uma maior, ela vai ter que ter um código de conduta para poder ela falar para o colaborador o que é certo e o que é errado. E depois ela fazer a política de segurança da informação dela. Então ela tem que saber, quando estiver fazendo a adequação à LGPD, por onde que quando entra o dado, para onde esses dados andam dentro da empresa dela. Quais são os riscos que a empresa dela pode ter, as vulnerabilidades que a empresa dela possui para que ela possa tratar isso. Então, assim, por exemplo, eu preciso ficar com esse dado aqui por 5 anos, guardado comigo. Mas eu não sei quando esse dado entra dentro da minha empresa, para onde que ele vai, quem é que tem acesso, se eu tenho alguma política de segurança da informação. Então, no momento que você faz o data mapping, que você faz o mapeamento de dados, você começa a descobrir, porque muitos empresários, muitos hoteleiros vão começar a descobrir melhor a sua empresa depois que ele começar a adequar a LGPD, porque ele vai entender quando entra, como é que processa, aonde que armazena e, por último, como é que descarta. E então, assim, a gente precisa trazer isso para dentro da empresa. Então, assim, se você tem um mapeamento de dados para saber por onde os dados estão passando, você não vai conseguir saber dizer para o seu usuário assim, eu fico com o seu dado guardado aqui, mas eu não sei nem onde ele está. Você quer saber como é que ele vai ser processado? Eu não sei quantas pessoas processam, quantas pessoas têm acesso a essa informação. E isso você vai conseguir ver quando você começar a fazer o mapeamento. E aí você consegue ver quais são os riscos que você tem, porque você não consegue proteger com segurança da informação se você não souber quais são os riscos. Por exemplo, a gente não pode chegar aqui e tomar uma vacina para uma doença X que nem existe. Não, vou te proteger aqui, mas não sei nem o que eu estou protegendo. Então, não posso chegar, tem que ter segurança da informação, perfeito. Mas em quê? Porque se você aplicar controle demais, o seu processo fica moroso. E aí ele vai ficar lento. Imagina alguém vai fazer um check-in no seu hotel e um check-in ele vai demorar 20 minutos. Você tem 10 pessoas para poder fazer check-in, a pessoa vai perder a metade da diária dela só fazendo check-in. Então, assim, não é... precisa de segurança. Demora 5 minutos, o povo já fica bravo. Verdade. Então, assim, não é... Eu tenho um conselho para dar, se tiver mais perguntas, podem fazer. Pessoal, começou as sanções no domingo. Por favor, não saiam apavorados fazendo adequação LGPD de qualquer maneira. A lei ela foi aprovada dia 14 de agosto de 2018. A lei entrou em vigência 18 de setembro de 2020. As sanções começaram agora, dia 1º de agosto de 2021. Então, não saia no desespero. Eu não fiz nada agora, vou comprar alguma coisa na internet, uma política na internet, colocar alguma coisa no site. Não façam isso, porque você vai estar fazendo errado. Não precisa. Se alguém chegar e falar para você que adequa o seu hotel, a sua pousada, a sua agência de turismo, ou o que for, com 3 dias, mas corre léguas, porque isso não existe. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Se eu for lá em Santa Catarina e tem um hotel aqui que eu adequei com 3 quartos, por exemplo. Em Santa Catarina tem um de 3 quartos. Gente, são culturas diferentes, são processos diferentes. O que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, para o mesmo hotel, não vai servir para Santa Catarina, não vai servir para o Amazonas, não vai servir para Goiânia. Se alguém como é que pode alguém que nem conhece o seu hotel falar que ele tem template pronto para o seu hotel? Ele não sabe nada do seu hotel. Nós não estamos falando de regra de negócio. Nós estamos falando de processos internos. Como é que vai funcionar? Aí que a gente entra, né? Porque aqui é o que a gente fala, que os hoteleiros precisam desenhar os seus processos, né? O que eu canso de falar aqui no meu espaço, porque muitas vezes eles não sabem. Cada um faz uma coisa de um jeito, num momento, não tem um padrão, né? Cada um que vem faz de um jeito e tem dados sempre, né? Em todos esses processos. Sim, então, se você já não sabe como é que é o processo, e com os dados junto,
não tem como achar onde está esse dado. Complicou mais ainda, né? E eu vou fazer. Eu queria fazer uma Pode fazer. pergunta em relação a isso, para saber se uma coisa vai ter até relação com a outra. Por exemplo, assim, quando saiu mais sobre esse assunto da LGPD, até eu fiquei com medo. Ah, eu quero fazer um levantamento aqui de todos os e-mails de quem se hospedou há 5 meses atrás para eu enviar uma promoção. Eu posso utilizar os dados dele, tanto o telefone quanto o e-mail, para eu enviar alguma coisa para eles? O Ou que não? você tem armazenado sem o consentimento do seu cliente, do seu hóspede, você não pode fazer nada. Você pode entrar em contato com ele e falar assim, meu amigo, eu tenho o seu e-mail aqui e eu gostaria de estar atualizando a minha base de dados, pedindo o seu consentimento para que eu possa estar te enviando promoções, tanto pelo WhatsApp e quanto por e-mail. O senhor me dá seu consentimento? Aí você pode utilizar. Você não... E se eu alterar a minha de hóspede para ele marcar a autorização dele assinando para mim? Aí eu posso, a partir de hoje, eu mudo a minha ficha de hóspede, ele assina para mim que está consentindo. Aí eu posso, mas os daqui para trás que não tinha essa autorização escrita, eu tenho que entrar em contato e pedir autorização. Exatamente. Se você mandar para ele, ele pode entrar em contato com você e falar assim, eu quero que exclua. Você está me mandando coisas indevidas. É igual essas ligações enjoadas que a gente fica recebendo de vez em quando aí. E se você não fizer o que o titular está pedindo para você excluir os dados dele, ele pode te denunciar. Eu quero deixar claro aqui uma coisa rapidinho, já vou deixar a Dani falar, que assim, pessoal, a NPD, que fica lá em Brasília, ela não vai, ela não vai bater na sua porta. Ela não vai chegar lá no hotel da Dani e falar assim, Dani, como é que você está tratando os dados pessoais aí dos seus hóspedes? Ela não vai fazer isso. Quem vai fiscalizar o seu hotel, a sua pousada, a sua agência de turismo ou qualquer coisa do turismo são seus próprios hóspedes. Porque eles vão começar a ter maturidade da lei e eles vão começar a cobrar você que esteja adequado à LGPD. Caso contrário, se viu alguma coisa de errado, eles que vão te denunciar. Aí a NPD vai lá em você. Então, assim, a NPD não vai vir aqui no Rio de Janeiro passar em todos os hotéis, em todas as pousadas. Não tem nem braço para isso. Mas tem as próprias pessoas que vão estar lá. De banco, de telefone, de cobrança. É o quê? Não entendi. Isso poderia funcionar para os bancos fazendo cobrança, os telefones, tentando vender pacote, essas coisas. Vai funcionar também? Tem que funcionar para todos. Nossa, Deus. Tem que funcionar para todos. Então, Laís, assim, você está falando e não está aparecendo. Eu só estou vendo só um negocinho rodando aqui, mas... E aqui está falando é a Laís. O meu tá normal. Não foi a que saiu, não? A Laís que tá... Pelo menos parece a voz da Laís. Mas vamos lá. E também tem outra questão aí quando a gente fala do uso dos dados. Autorizou. Mas também autorizou para algumas coisas, né? Você tem que dizer para o quê? Exatamente. Porque não é para tudo, né? Exatamente. Quando você pediu o consentimento para o hóspede para mandar promoções de produtos, é só para isso que você pode utilizar. Eu queria aqui que você me desse agora autorização para colocar, tiro para uma foto sua no site do meu hotel. Eu tenho que pedir uma outra autorização. Antes a gente não pedia nada, então podia pegar, mandar mail list, botar no site do hotel, fazer filme empresarial te usando, mas hoje eu não posso fazer isso. Gente, é assim, no começo tudo é um pouco meio complicado, um meio de assustar, mas é porque a gente está tão acostumado a fazer coisas erradas, que quando alguém começa a querer endireitar a gente fala, caraca, como é que eu vou fazer isso? Mas tudo é costume. Quando a gente ficou em pandemia, que foi assim, vocês não podem sair para lugar nenhum. Nossa, foi muito ruim. Você tem que agora andar de máscara para qualquer lugar. Foi péssimo. Mas hoje, quando você tem que pegar sua máscara e colocar sua máscara, porque você precisa entrar no lugar, você já coloca e não reclama. Pois é. Você já pega o seu óculos. Uma perguntinha aqui do Almir ainda, né? Ele falou aqui, ou seja, né, o trabalho de fiscalização, né, que seria do Ministério do Turismo, vai ser jogado, né, colocado ali para os clientes,
para denunciar aí se tiver alguma irregularidade, né? Acho que é isso que dá a entender. Mas eles não vão fazer nenhuma ação, né? Sei lá, não vai ter nada que vão ter que entregar, sei lá, que nem a gente tem que entregar um imposto de renda, não sei lá, né? Sim, Tanto da sim. empresa. O E que aí que vai é nessa parte que tem a regularização, a O que que vai, regulamentação. o que que vai acontecer? Quando você entra, faz um projeto de adequação à LGPD, a empresa, o hotel, a pousada, a agência de turismo, ela vai ter um monte de documentos que vão garantir, evidenciar que você está adequado à LGPD. Então quer dizer que eu me adequando à LGPD nunca vai ter um vazamento de dados? Não é isso que eu estou falando. Porque sistema 100% seguro não existe. Não existe. Então, eu vou adequar a LGPD, eu nunca vou ter um vazamento de dados. Não, eu não estou falando isso aqui para vocês. Mas o que acontece? Se tem um vazamento de dados e vocês são denunciados e algum fiscal da NPD chegar lá para denunciar, para fiscalizar você, auditar vocês vão falar assim, eu tenho todos os controles aqui, que estão evidenciados. Mas agora, se você não tiver nada, aí a multa ou a sanção vai ser um pouco mais forte. Porque assim, pessoal, a gente sabe que não pode utilizar o carro da gente com documento vencido. Porque você corre o risco de ter parado numa blitz, ter seu carro rebocado, levar 7 pontos na carteira, porque é uma multa gravíssima. E aí é a nossa obrigação de deixar o nosso carro perfeito, tanto em condição de rodar, quanto nos documentos a nossa CNH e o documento do carro. Mas eu posso ficar a vida toda utilizando o carro com documento errado, sem manutenção. Se der um acidente, se eu provocar um acidente e matar alguém, a polícia vai chegar, vai lá, e eu vou ser condenado, vou ser preso, e vão puxar todo o meu histórico ali, e cara, você está todo errado. Assim vai ser também com a LGPD. Não existe policial em todas as ruas fiscalizando os carros. Mas quando acontece alguma coisa, a polícia vai lá. Se tem algum acidente, uma casa que pegou fogo, o bombeiro vai lá. O bombeiro não vai passar na nossa casa o tempo todo. E muitas das vezes são os vizinhos, são nós mesmos que moramos na casa que ligamos. Vem cá que aconteceu alguma coisa. E a fiscalização da NPD nos turismo vai ser assim também. A mesma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Então, quando a gente fala da LGPD, quando a gente fala de segurança de dados, né? Tem aqui uma colinha, né? A gente precisa, então, pensar em estratégias de backup também, porque a gente está falando só que tem que pedir autorização, mas a gente precisa guardar e proteger esse dado ali para também não perder, né? Por algum motivo. E recuperação por algum desastre, né? Desses dados. Tenho que ter política de autenticação e controle de acesso para saber quem é que está acessando com login e senha, né? E que seja de cada um e que ninguém compartilhe isso, né, com os demais. Ferramentas de prevenção contra ameaças, porque a gente sabe que existe, você está falando aí, né? Estou aplicando tudo, não quer dizer que eu não vou ter um ataque. Sim. Pode ser, né? Então a gente precisa estar protegido ali contra ameaças. Inclusive proteger o ambiente físico, né, dessa parte de TI e o acesso aos dados também. E ter o software, se tiver softwares, né, atualizados sempre. É isso, né? Então até o pequeno, o hotelzinho lá pequeno, a pousada que está lá no Nordeste, no Sul, todo espalhado em todos os lugares do país, dele até o hotel mais, sei lá, 5 estrelas internacional, né? Todos vão ter que se adequar a tudo isso. E, na sua proporção, proteger, né, os seus dados e controlar os acessos das pessoas a esses dados da mesma maneira. É isso, né? Eu quero levantar aqui fazer um parênteses na sua fala em relação ao backup, porque as pessoas têm um mito do backup. Pessoal, de nada adianta você fazer o backup se você de vez em quando não testa esse backup que você está fazendo. Porque você vai copiando informação, estou fazendo meu backup, está fazendo backup? Estou fazendo backup. Aí, pum, queima lá o computador. Não, mas não se preocupa não que eu tenho backup. Aí você coloca lá a mídia de backup, o negócio não funciona. E aí? É só fazer o backup? Não, você tem que ter um plano de continuidade de negócio.
Eu sou um hotel independente, uma pousada independente. Eu posso ter só um computador ali. Se der um problema esse computador, como é que eu faço? Se eu sou do interior, queima esse computador. Não digo nem queimar o computador, queima só a fonte. Eu moro lá no interior, até eu chegar na cidade onde compro alguma coisa, como é que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o check-in, check-out no papel, como é que eu descargo depois? Porque eu não estou preparado para isso. O que o brasileiro está preparado? Para seguir um script. Se sair alguma coisa da direção do script, ele não sabe o que fazer. Por isso que nós precisamos ter alternativas para que a gente possa continuar funcionando. Eu vou dar um exemplo aqui básico para a gente que funciona. Eu estou usando aqui o Wi-Fi da minha casa. Tanto aqui quanto no notebook que está aqui do meu lado. Mas ambos estão preparados que se cair a internet, ele tem que estar na outra internet. Sem eu precisar ter que chegar lá, fazer alguma configuração. Porque isso é um plano de continuidade de negócio. Para a internet, para que quando eu estiver fazendo a live não caia. Como é que você vai fazer o seu computador não parar de funcionar? Eu preciso ter um outro. Mas eu só tenho dinheiro para ter um. Então, o seu backup tem que ser perfeito. Eu tenho que, pelo menos uma vez por semana, vamos pegar o backup aqui e testar para ver se está funcionando. Porque a gente não pode deixar para testar só depois. Os controles de acesso, para poder ficar mais claro para o pessoal entender, é assim, recepção, só ter acesso aos dados da recepção. Financeiro, RH, o escritório, só ter acesso a essas informações. Por quê? Se dá um problema, um vazamento de dados, você não sabe nem quem é que causou, se for uma coisa interna. Porque todo mundo acessa tudo. E eu desafio aqui, eu gosto de fazer esse desafio para o pessoal de hotelaria, porque eu sei da resposta dele. Muitas pessoas riem porque não sabem o que responder. Quem é que lembra a última vez que mudaram a senha do Wi-Fi do seu hotel, da sua pousada? Eu desafio agora até as meninas que estão aqui, a Dani, todo mundo que está nos assistindo, se vocês têm o usuário e senha do roteador da casa de vocês. Quando a empresa de telefonia chega lá e instala um roteador lá, eu quero saber se vocês têm essa senha, usuário e senha. Isso não Eu tenho pode porque é nova ainda. Oi? Eu tenho porque é nova ainda. Porque, você sabe por que a gente precisa pedir essa informação, gente? Porque a empresa que instala isso, ela tem acesso à casa de vocês, pela rede. Se eu estou conectado aqui agora e não tivesse mudado a senha, quem garante que meu computador não vai ser invadido por eles? É porque a gente não tem esse costume. O hotel, você faz o check-out lá na segunda-feira ou no domingo. Se eu não for embora da cidade, eu vou continuar tendo acesso à rede do hotel, porque o hotel não mudou a senha. É aquela mesma senha. Eu já fui em hotéis que a senha fica colada lá na cabeceira da cama. Então, todo mundo que chega, pega essa senha. Eu posso pegar essa senha e mandar para alguém que está lá fora. E ele vai ter acesso. E muitas das vezes a rede não é uma rede separada. É a mesma rede que trabalha as informações do hotel. É aquela que o hóspede está usando, gente. Então, assim, se a gente parar para contar, são muitas irregularidades. Não porque as pessoas fazem porque querem. Porque as pessoas não sabem como fazer. Por isso a gente bate muito no treinamento. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam entender o que está acontecendo no hotel. Porque senão, a gente pode falar que até morrer, que as pessoas não vão entender. Porque está embutido já no DNA, vamos dizer assim, de nós brasileiros, não ter cultura de segurança da informação. Então, imagina esse computador aí que você... Opa. Pode falar, Dani. Eu falei, esse computador aí que ele estava falando, deu problema, tô levando lá para o técnico, você está levando para um técnico fora do hotel. Aí você larga o computador lá também, com todos os dados, com a senha, tudo para ele acessar. E é mais uma pessoa acessando que não deveria, né? Isso aí é um erro comum, assim, aos milhares. Porque ou leva lá e deixa o computador e o cara tem acesso a todos os dados, ou ele vai lá para dentro do seu hotel,
tem acesso a todos os dados e você não sabe nem o que ele está acessando. O colaborador, quando ele encontrar um pendrive lá no quarto, ele não pode pegar o pendrive lá e espetar no computador da empresa, do hotel. O cara que fica no vigia lá, fazendo a segurança, quando chega à noite, se for um hotel 24 horas, que alguém da recepção vai sair, vai no banheiro, vai comer, ele vai lá render, ele não pode pegar o pendrive que ele trouxe de casa, que ele encontrou na rua, e colocar no hotel. O manobrista, quando ele pegar o carro, que ele encontrar documentos no banco do carona, ele não pode chegar lá assim, cara, vamos ver o que esse cara está fazendo aqui. A camareira, quando chega lá para poder arrumar o quarto, se tiver documentos espalhados na mesa do escritóriozinho, em cima da cama, ela não pode mexer, ela não pode tirar foto, porque isso é vazamento de dados. Você quer ver um vazamento de dados que acontece aos milhares, todos os dias nos hotéis? É quando eu chego lá na cidade de vocês, e aí eu não quero comer no restaurante. Aí eu vou ligar lá para o McDonald's, para o Burger King, o que seja, para poder eu quero um lanche, não quero comer comida não. E aí, eu não sei nada de LGPD, eu vou falar assim, quero CPF na nota. Aí vem lá o entregador, aí já está tendo o primeiro vazamento de dados, tá? Porque eu passei por uma pessoa e o entregador está lendo lá minha informação para saber onde tem que levar. Quando eu chego na recepção, eu vou entregar esse lanche porque eu não vou ter acesso até o quarto da pessoa, ao recepcionista. Ou lá na frente, lá pro vigia que seja. Ele vai ler aquela informação. E já é um vazamento de dados. E aí, quando leva lá para o quarto, não vai ser a camareira que vai levar. Vai ser alguém da recepção que vai levar, alguém do restaurante, enfim. No dia seguinte, eu quero muito conhecer a cidade. E eu deixo esse pacote lá com a minha nota fiscalzinha, com o meu nome, com o meu CPF, o meu telefone ali. Quando a camareira pegar aquilo ali, é um vazamento de dados. Por isso a gente bate tanto na tecla. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Nós temos que desconstruir o pensamento, o que nós conhecemos, para nós construirmos de novo. E quando a gente fala em treinar, pessoal, não é só falar assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e as pessoas ficarem assim. Tem que ter um checklist lá para você validar o conhecimento que o colaborador adquiriu, porque senão ele não está aprendendo nada. Não tem como a gente pegar 40 anos que a pessoa faz a mesma coisa, em 2, 3 horas de treinamento, a pessoa, não, agora ele sabe tudo, não sabe. Se alguém falar para vocês que tem que fazer treinamento uma vez por ano, ou igual ano bissexto de 4 anos, nós sabemos que no turismo tem uma rotatividade muito grande de colaborador. E se os processos não estiverem mapeados, se os processos não estiverem estruturados, quem entra na recepção hoje, teve o treinamento semana passada, entrou na recepção hoje, ela vai saber como é que ela tem que se portar? De maneira nenhuma. E ela vai reproduzir dentro do seu hotel, da sua pousada, da sua agência, o que ela está acostumada a fazer. Então, nós precisamos ter aquilo tudo ajeitado para poder a gente conseguir tocar bem a LGPD. Pode falar, que acho que é a Sabrina, que está aqui na tela. Isso. Queria comentar duas coisas. Uma é uma pergunta e a outra é só um comentário mesmo. Que a gente precisa se educar enquanto cliente, porque são os nossos dados, né, que estão sendo deixados aí para vários olhares, né, e para várias mãos, e também a gente como um trabalhador, né, seja do turismo, seja de outra área, e como empreendedores, como empresários. Então, ajuda, né, na questão pessoal e também na profissional a gente saber dessas informações que a gente está ouvindo hoje. A minha pergunta vai com relação ao tempo. Eu queria saber se o tempo que você fica com esses dados na posse da empresa, o tempo vai de acordo com o tipo da informação, ou na lei tem, por exemplo, as informações pessoais tem que ser, tem uma regra específica na lei, ou é a empresa que fala, não, vamos pegar por por exemplo, anos. o Código de Defesa do Consumidor,
ele diz lá na lei que quando nós fazemos uma compra, nós temos até 5 anos para poder reclamar na justiça essa compra que nós estamos fazendo. Então, se eu estou fazendo uma compra com você, Laís, você sabe, porque você conhece o código, que eu tenho até 5 anos. Então, eu tenho que guardar essa informação por 5 anos. Aí eu fiz aqui o check-in lá no hotel da Dani. Bom, eu preciso enviar essas informações da FNRH para o Ministério do Turismo. Por quanto tempo eu tenho que guardar essa informação? Bom, diz que você tem que guardar a fichinha por até 5 anos. Ah, mas agora eu estou em trânsito. Eu só quero ali, eu conheço o dono, só anotei ali um papelzinho ali para poder usar um quarto para eu poder dormir, porque amanhã eu já estou indo embora, não quero fazer check-in, o cara é meu amigo. Tenha uma trituradora. Porque quando você sair de lá, você pega isso aqui, não pode pegar as informações que foi deixada lá para usar de rascunho. E mesmo assim, se for utilizar esse papel, vai ter que ser aplicado a LGPD. Se você não destruir a informação, se você mantém a informação contigo, é obrigação de quem captou essa informação. O tempo que ela estiver armazenada com você, você precisa ali estar aplicando a LGPD. Então, o titular liga para o seu hotel, para a sua agência de turismo e fala assim, eu quero que você exclua os meus dados. A gente vai ver se a lei do turismo, o que a lei do turismo diz, quanto tempo eu tenho que guardar essas informações. Porque nem tudo que o usuário vai te pedir você pode fazer. Porque tem outra legislação que impede que você faça o descarte dessa informação na hora que o usuário pedir. Então, assim, ele te dá os direitos, mas não está dizendo que todos os seus direitos vão ser atendidos de imediato, porque às vezes a empresa precisa dessa informação para poder às vezes até tributação do governo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no hotel, ela foi desligada hoje, ela vai chegar assim, eu quero que você apague todos os meus dados. Você vai entrar aqui e sair por aqui, porque ele não pode fazer isso. Pode. Porque tem uma lei vigente que impeça que ela faça o descarte do dado. Depois que ela fizer todo o trâmite, que seguir todo o tempo que o Ministério do Trabalho diz, você tem que manter essas informações aqui por 10 anos, 20 anos, por exemplo. Quando passa 10 anos e um dia, tira agora porque eu não quero mais, porque a lei deixa de valer, entendeu? Mas enquanto tem uma lei vigente, eles têm que ser obrigados a guardar essa informação. E uma vez que ele guarda essa informação, tem que ter LGPD. E, Jorge, vamos lá, né? Assim, faltam 7 minutinhos para acabar. Poxa, mas só tem coisa ruim nisso, né? Será que não tem uma vantagem, né, pro empreendedor? E assim, quando a gente fala dos empreendedores na área da hospitalidade aqui como um todo, né? Às vezes as pessoas acham que estão ali na informalidade, não precisam de muita coisa, mas, gente, são empreendedores, são empresas, né, que precisam ter todos os seus cuidados. Acho que a primeira coisa, uma das coisas que eu falo muito, que é isso. Entenda seus processos, desenhe os seus processos, porque na hora que chegar alguém para te ajudar com o processamento de dados, se você não entender os seus processos, como é que você vai passar as informações para essas pessoas para elas conseguirem te ajudar? Então, arruma a casa primeiro, né? Vamos organizar. E aí, o que dá para fazer e qual é a vantagem, né, assim, desses meios de hospedagem aí de estarem adequados à legislação, né? E o que precisa fazer, o que dá para fazer logo de cara. Como, né, o que fazer, né? Passo a passo ali. Vamos fazer as vantagens e depois eu dou algumas dicas que pode começar a fazer já amanhã. As vantagens que tem. Quando a gente arruma a casa, você vai descobrir aonde estão os gargalos dos seus processos. Que às vezes você está pagando 3, 4, 5 pessoas para fazer aquele processo ali, 2 fariam. Vamos supor que você paga R$1.000 para cada um. São 5.000. Se você vê que 2 fazem, 3.000 estão sobrando. Você converte esse dinheiro ou em melhorias para o seu hotel, para a sua pousada, para a sua agência, para o seu negócio,
ou você aplica em treinamento para que o seu colaborador possa servir o seu cliente, o seu hóspede de uma maneira melhor. Primeira vantagem. A segunda vantagem que tem é que você vai começar a descobrir, você vai entender perfeitamente o seu negócio. Se você chegar para uma pessoa e perguntar para ela o que ela faz, se ela não for capaz de te responder o que ela faz como se fosse um processo, ela não sabe o que está fazendo. Ela faz automático. Então as pessoas vão entender, vão começar a ver vantagem, você começa a ter uma vantagem competitiva na sua região. Lembra que eu falei lá atrás? Um hotel de eventos. As empresas só vão começar a fazer contratos com hotéis que estejam em processo de adequação LGPD. Se ainda não começar o seu futuro, vai acontecer. E se você não tiver um processo de adequação, porque não vai adiantar que daqui a 4 meses você não vai estar adequado à LGPD. Se alguém falar para você que vai fazer em 4 meses, desconfie, porque não tem como fazer. A outra coisa que tem é que você descobrindo as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas no seu hotel, na sua pousada, na sua agência, você consegue tratar. Então, por exemplo, eu sei que o meu computador está 5 anos sem fazer uma manutenção. Aí o cara vai lá, chama um técnico, se não tiver um TI próprio, e essa fonte sua aqui está queimando. Esse computador seu aqui já está com capacitor estufado na placa-mãe. Então você consegue fazer a prevenção e continuar funcionando do que você ser pego desprevenido e aí, às vezes, igual naquelas situações que eu já falei, você acaba ficando numa situação embaraçosa, fazendo check-in, check-out na mão, ou deixando de fazer reservas, porque às vezes você tem um sistema que roda ali e que ele está na internet e seu computador para tudo. E aí você já está deixando de fazer receita. Você começa a fazer, olha que coisa bacana, colocar avisos de segurança da informação e privacidade dentro do seu hotel. Começar a ensinar LGPD para os seus hóspedes e para os seus colaboradores. Você começa a passar confiança. Uma vez que você traça o perfil do seu hóspede lá no mapeamento do processo, pedindo consentimento para ele, eu acho que eu até comentei isso com a Dani quando nós tivemos nossa conversa, você não vai tomar conta e nem prometer nada para o seu hóspede. Mas você consegue, com o consentimento dele, poxa, o Jorge está vindo aqui para a cidade e ele gosta de lasanha. Eu acho que quando o Jorge chega aqui, eu vou mandar fazer uma lasanha para ele. Seu Jorge, quando eu estou lá fazendo check-in, quando você terminar de se ajeitar, tomar seu banho, descansar um pouco, dá uma ligadinha aqui para a recepção, que eu tenho uma surpresa para te mandar. E aí eu chego lá, bate lá na porta do meu quarto lá, chega lá o carrinho lá com uma lasanha. Pergunto para vocês, qual é a avaliação que esse hotel, essa pousada vai ter? Nós estamos falando de serviço especializado, serviço de luxo, que você pode fazer, que as grandes redes fazem, mesmo sendo pequeno. É só você fazer o que você tem que fazer. Então, assim, quem quer resultados por inteiro tem que fazer as coisas por inteiro. Quem faz as coisas pela metade vai ter resultado pela metade. Então, não tem que pular etapas do processo de adequação LGPD. E o que vocês podem começar a fazer para amanhã? Que eu prometi que falta 2 minutos aqui olhando no computador. Pessoal, vejam o que vocês têm de nível de maturidade e segurança da informação nos seus colaboradores. Como é que eu faço isso, Jorge? Já chega falando para eles assim, a partir de hoje não pode mais dividir senha. Não pode compartilhar senha. A partir de hoje você vai ter que, quando levantar para ir no banheiro beber água ou almoçar, bloquear o seu computador. Não pode usar celular dentro do hotel, né? Não pode usar. Não pode, quando for acessar um e-mail, se vê, gente, depois que tem um .com.br, muita coisa escrita, depois desse final, não acesse, porque é um ataque que tem ali. Então, comecem a olhar o site de vocês. Veja se o site do seu hotel, ou da sua pousada, da sua agência de turismo, se não tiver aquele cadeadinho, o certificado de SSL de segurança, já começa arrumando por ali. Começa dando visibilidade para o seu negócio lá no site.
O custo é mais barato de você consertar e você já começa a mostrar para o seu hóspede que você está com vontade de adequar o seu projeto, o seu hotel à LGPD. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode falar, né? Mas o tempo da gente aqui é muito curto. Eu espero, Dani, que tenha conseguido ajudar o seu público, ao público das meninas. E assim, pessoal, eu estou aí nas redes sociais, se quiserem conversar mais um pouco, se a Dani quiser chamar a gente aqui para vir e conversar mais outras vezes. Foi como eu falei, o treinamento, uma vez só, ele não vai mudar nada. Uma live só não vai mudar o conhecimento das pessoas. Então, assim, nós precisamos estar falando. Imagine você que é de turismo e você começar a falar de LGPD para o seu hóspede. Você falando de LGPD, que até o dono da pousada, o dono do hotel, ele também é um titular de dados. Porque quando ele sai de lá, ele vai fazer qualquer compra. Se ele faz qualquer compra, ele está usando os dados pessoais dele. Então, ele precisa saber para poder ele ensinar. Acho que tem muita coisa, né, para todo mundo aprender aí sobre isso. Acho que a gente deu aqui um gostinho, né, pelo menos algumas informações, e aí para as pessoas irem buscar. E aí o que a gente fala é isso, arrumar a casa, não acreditem em milagres aí, porque ninguém vai resolver tudo em 2 minutos, né? E com calma, com cautela, mostrando aí segurança para o seu hóspede, né? Para poder ter bastante negócios aí daqui para frente. Porque se a gente não se adequar, a gente tá fora, né? E vamos tentar. E se vocês tiverem interesse, gente, a gente vai deixar gravado. Anotem coisas ali que a gente marca uma outra live e vamos aqui esclarecer. Eu acho que a Laís está aí ainda, mas ela não está aparecendo, eu não sei. Quer falar alguma coisa? Todo mundo normal. Pra mim, não. Não, eu só tô vendo eu e a Dani aqui na tela. Eu também. Nós dois. Eu saí da tela. Você quer falar alguma coisa para fechar? Nossa, eu gostei demais, assim, eu Tá me queria ouvindo? ter estudado até mais para poder estar aqui e contribuir um pouquinho, mas é um assunto que eu já estava começando a ver, e tenho muitas dúvidas ainda. A gente segue conversando aí no off também, e quando tiver oportunidade, a gente trazer outra coisa, a gente desmistificando hoje, né? A gente traz outro tipo de assunto dentro da LGPD aqui, a gente faz outra live também, que eu acho muito interessante, e podemos ajudar bastante pessoa, né? Exatamente. Sabrina, a gente está te ouvindo bem longe, Sabrina. Também você saiu da tela. Quer falar alguma coisa para fechar? Já que eles estão deixando a gente ficar mais de 1 hora, né? Porque passou de 1 hora. Não, agora pode o ficar Instagram mais deixa a gente de fazer 1 hora. lives um pouco maiores. Eu queria agradecer, assim, Oi. o convite, né, pra gente participar também dessa live, porque nós não somos especialistas. Para mim, a então, Sabrina gente, saiu a aqui. gente é muito curiosa e eu sei que esse tema é muito sensível e a gente tem que falar mais ainda, porque é uma coisa nova, já é uma obrigação legal, então não é só um detalhe, né, Então, a gente chama novamente, né, a gente coloca na página novamente, porque a nossa página tem o perfil, tem os seguidores que são do turismo, então vai ser extremamente importante para eles aprenderem, né, para a gente aprender mais sobre o tema. Então, eu queria agradecer muito o convite de vocês, por vocês convidarem a gente, deixar a gente participar, para colocar também, para mostrar para os nossos seguidores, e dar uma boa noite e obrigada pela oportunidade. Imagina. Obrigada a vocês aí que me colocaram em contato com o Jorge, né? Acho que é isso, a gente nesse mundo virtual tá reencontrando alguns, né? Que nem semana passada eu estava aqui com a Almir, agora há pouco a Luana, que trabalhou comigo, entrou aqui também. E a gente está conhecendo pessoas novas aí, né? As meninas e o Jorge, a gente só se conhece virtual, né? Mas, exatamente. A gente se encontra aí pelos temas aí que são afins, né? Então, o que eu quero deixar aqui, acho que de mensagem, que acho que a LGPD veio mostrar um pouquinho que para todas as empresas, e aí aqui a gente está falando especificamente aí na área da hospitalidade, né? Os hotéis, as pousadas aqui, que a gente é uma empresa e a gente precisa se organizar enquanto uma empresa, né? Não é assim, eu alugo um quarto e tá tudo certo e vou seguindo.
Não, é uma empresa, né, e precisa ter todos esses cuidados, e quanto mais organizadas, né, estiverem, né, essas empresas aí, melhor para se adequarem aí a essa Lei Geral de Proteção de Dados. E muito bom também, porque sou professora aí de empreendedorismo também, para os meninos lá de segurança da informação, que começo a dar aula para eles semana que vem de novo, aí esse semestre, e que a profissão deles também está sendo valorizada aí, né, que é algo super importante e que foi reconhecido até, né, agora aí pelo Ministério do Trabalho, né? Até como na área de empreendedorismo a gente coloca, ela tem que buscar quais são as funções, tá? Você tem que fazer o organograma, mas cadê a função? Não tem, né? Aí tinha que buscar algumas correlatas. Então, agora, bem legal que também são valorizados, né? Porque a gente, dentro da área de turismo e hospitalidade, a gente trabalha muito com dados, né? E falando aí da minha pesquisa do doutorado, que é Destinos Turísticos Inteligentes, e a gente trabalha muito com dados o tempo inteiro, então, com certeza, quem está à frente, né, que é a Espanha, né, na Europa, está ali tratando já e cuidando desses dados, e a gente tem que trazer um pouquinho dessa história aí para a gente também, né, e tem gente boa, muita gente boa no mundo, mas tem gente a fim de usar os seus dados para algo ruim, então acho que a gente precisa se cuidar por conta disso, né, também, infelizmente, né, se todos, né, se a gente não tivesse isso, não precisaria mais, infelizmente, não tem como, né. E é isso, mas tem os benefícios, né, e se não fizer também tem as sanções, então vamos lá, né. A gente começou agora a ter as sanções aí esse mês, então vamos lá. Eu queria só deixar um recado aqui, porque é tanta coisa que vem puxando que a gente vai falando assim, que uma hora é muito pouco para falar. Pessoal que está nos assistindo ao vivo e que pode nos assistir no futuro, não é necessário você fazer a adequação LGPD toda de uma vez, tá? Faça, comece, dê o start. Mas assim, eu preciso fazer um projeto custa 20, 30, 50, 100 mil, vamos só especulando um preço aqui. Não precisa fazer tudo de uma vez. Você faz um pouquinho, paga aquele pouquinho, depois você faz outro pouquinho e vai fazendo, mas o importante é começar. E uma outra coisa também que as pessoas aí que vão se aproveitar bastante de quem não tem um conhecimento, não é necessário, se você é pequeno, ter um programa para fazer adequação LGPD. Eu tenho que comprar uma licença, tenho que comprar um programa, isso não existe. Eu tenho como investir, perfeito. Vai ajudar, mas a gente consegue fazer a adequação LGPD do seu hotel, da sua pousada, de qualquer segmento pequeno, utilizando as normas ISO. Então, se alguém tentar vender, só consigo, tem que comprar um programa para fazer o projeto de adequação, a pessoa está mentindo para vocês, porque não é necessário. E uma coisa padronizada, né, que serve para todo mundo também, não dá, né? No mínimo tem que parametrizar para você. Isso não existe, tá? No projeto de adequação, vocês podem gastar dinheiro 2 vezes, porque se gastar errado, depois vocês vão ter que contratar alguém que faça a coisa certa. E assim, pessoal, é muito importante também que vocês peguem referências de pessoas que sejam da área de vocês. Não estou falando isso que se vocês quiserem me contratar para fazer adequação, porque eu trabalho especificamente para o setor de hotelaria. Mas assim, às vezes tem alguém que vocês conhecem que pode ajudar vocês. Mas o importante é que você consiga pessoas que sejam ali do seu setor, porque entende das suas dores, entende como é o negócio de vocês. E no mais, agradecer a Dani, agradecer as meninas, aí a Larissa e a Thaís. Foi muito bom. O pessoal me coloca aqui à disposição de vocês para quando vocês quiserem me convidar de novo, outras vezes, toda semana. Eu gosto muito de falar de LGPD, de segurança da informação. Me coloca à disposição também das pessoas aí nas redes sociais. Oi, pode falar? Eu ia falar que, como você falou aí do conhecimento, né, que é importante, eu sempre falo que o conhecimento, ele liberta, né, gente? A gente precisa buscar o conhecimento, a gente não fica na mão de ninguém. Então, acho que como educadora tenho que colocar isso aí também, né? Que a gente precisa aí buscar o conhecimento. Exatamente. Vai lá, lê, gente. Hoje em dia a gente tem acesso.
A gente tem muita coisa ruim na internet, mas a gente tem muita coisa boa. Vai lendo uma coisa aqui, outra ali, pega a lei mesmo, lê, né, para você ver se é isso que pede ou não, consulta uma pessoa ou outra, e com certeza aí você vai ter, vai adquirindo aí esse conhecimento, faz curso, se é o caso, sei lá, mas não vai acreditando aí em qualquer pessoa, de qualquer jeito. Exatamente. E metendo os pés pelas mãos, que às vezes você está realmente só jogando dinheiro fora. Porque como as sanções chegaram agora, né, as pessoas vão às vezes te convencer pelo medo. Se você não fizer, você vai ser multado em 50 milhões, de 2% do seu faturamento, só que não é assim que funciona. Então a gente precisa estar atento para que a gente não possa aí depois se arrepender de uma ação, uma decisão tomada equivocada. No mais, pessoal, muito obrigado aí. Eu vou parar de falar, porque senão a gente vai falando aqui até... Não, e falando só disso, de ser enganado ou não, qualquer pessoa, né, antes de fazer um serviço, vai passar um orçamento, vai falar o que vai fazer, então vai explicar. Ninguém vai sair comprando alguma coisa sem ter, né, essas explicações antes. Então, né, converse com vários, né? Então é isso, gente. Brigar, é que nem com o médico, né? A pessoa vai falar assim, você tem que tirar o seu rim, aí você vai tirar o rim no minuto seguinte, você não vai perguntar para outro médico. Então, vamos lá, é a mesma coisa. Então tá bom, olha, obrigada, Laís e Sabrina pelo convite aí, né, por me apresentarem aí para o Jorge, né? Tô aqui bem contente. A disponibilidade de você. Bem contente, né, com essas amizades virtuais aí que a gente está fazendo aí, cada vez mais no mundo do turismo. É bom que a gente consegue fazer até, né, não tem limite, né? O planeta Terra é o limite e o idioma que a gente fala é o limite, né? Exatamente. E obrigada, Jorge, aí por esse esclarecimento. E aí, quem sabe a gente marque uma próxima, né, para que a gente consiga esclarecer alguns pontos mais específicos, fale de departamentos diferentes, né, ações específicas, link mais com o processo, não sei. A gente pode fazer meio que uma prática aqui, né, sei lá. Inclusive, aí é uma coisa que a gente pode estar combinando depois, mas eu vou deixar aqui a proposta ao vivo, tá? Podemos juntar nós 4 aí e nós fazermos aí um treinamento para os seus seguidores e os seguidores do canal das meninas. A gente pode fechar aí umas salas. E aí o que a gente faz? A gente faz a lei, igual eu faço nos meus treinamentos, e depois a gente coloca lá jogos lá para a gente poder testar o conhecimento das pessoas. Então a gente aprende e se diverte aprendendo LGPD, que ali você vai saber onde está a sua fraqueza. Lembra que a gente falou de descobrir as fraquezas para poder a gente trabalhar preventivamente? Então a gente fala de LGPD para o setor de hospitalidade e depois a gente vai jogar lá para poder a gente fixar mais o nosso conhecimento. Então, assim, tem várias maneiras da gente poder ajudar os seguidores de vocês aí. Procura a gente, me procura nas redes sociais, se quiser saber. Gente, eu não estou vendendo nada. A minha função é levar o conhecimento informar, das pessoas. Exatamente. Então, mas assim, vamos pensar nessa ideia aí que é muito bacana, as pessoas disputando lá para quem acerta mais, e depois a gente vê o que a gente dá de brinde aí. Já topei, só vamos ver qual é o meio e vamos lá, já topei, gostei. Tá, beleza então. Então tá bom, gente. Obrigada. A gente espera aí que tenha atendido, né, essa curiosidade aí inicial, né, sobre a LGPD. Mas que a gente possa aí também, né, ter essas outras atividades colaborando aí com vocês. Esperamos, né, ter ajudado a esclarecer minimamente aí o que é essa lei. Tá bom? Obrigada a todos. Laís, você tá aí ainda, Sabrina? Tô. Boa noite, Laís. Boa noite, Sabrina. Foi um prazer conhecê-las, que eu ainda não tinha visto virtualmente, só a Dani. Assim, foi muito bom, tá? Muito bom mesmo, pessoal. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Isso aí, gente. Vamos continuar conversando, porque eu tenho umas dúvidas ainda depois, viu? Ok.